11:12. Versículo 12 diz assim: E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Diga comigo, não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto e vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambiadores ou dos vendedores, e as cadeiras dos que vendiam pombas. Pare um pouquinho aí e pule para o verso 20. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser lhe será feito. Diga comigo: tudo o que disser lhe será feito. E por isso vos digo que tudo o que pedires em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Ou seja, você vai receber aquilo que você pediu em oração. Nesse texto de Marcos capítulo 11, versículo 12, nós vemos um grande momento que o Senhor Jesus passou, uma grande experiência que o Senhor Jesus passou para as pessoas que estavam andando com ele, ou seja, os discípulos, né? E algo tremendo foi ensinado pelo Senhor naquele momento, como em todos os momentos que os discípulos estavam com Jesus. É interessante porque Jesus, aquilo que nós conhecemos de Jesus até hoje, a nível de experiências que ele teve com os discípulos, nós vemos que tudo o que foi ensinado para eles, a nível de corpo presente, por assim dizer, Jesus estando presente junto com eles, em carne ainda, ele só ensinou durante 3 anos. Digamos que a escola dos discípulos demorou 3 anos. E aquilo que nós conhecemos hoje, que é aquilo que os discípulos aprenderam diretamente com o Senhor Jesus, eles aprenderam nesse prazo de tempo. Foi o tempo do ministério, por assim dizer, do Senhor Jesus. A palavra fala que aos 12 anos, ele já estava no templo, aprendendo e ensinando, né? Ensinando em termos de dividir experiências. Ele não estava ainda pregando a palavra propriamente dita. Ele não estava ainda curando os enfermos, libertando as pessoas dos demônios. Ainda não. Ele estava apenas conhecendo, aprendendo mais. Mas pastor, ele não era Deus em carne? Tinha que conhecer mais alguma coisa? Irmãos, ele estava vivendo uma grande experiência, porque Deus, como nosso Deus, ele sabe todas as coisas, mas no que se diz respeito à carne, ele estava vivenciando naquele momento, ele estava no corpo de carne naquele momento. Então era uma outra experiência que o Senhor estava adquirindo e passando para nós do mesmo jeito. Aquilo que a carne sente, ele sentiu. A palavra diz que o Senhor Jesus, ele esteve sujeito às mesmas tentações que nós estamos hoje. Amém, irmãos? Não pense você, porque Jesus era o Filho de Deus, então ele não sofria certas coisas que eu sofro. Não. A palavra nos garante, ele foi submetido às mesmas tentações que eu e você somos todos os dias. A mesma coisa. Passamos em casa, na escola, na rua, só pelo fato de estarmos vivos, enfrentamos certas situações, e as mesmas situações o nosso Senhor Jesus, ele passou na sua pele, para justamente entender melhor e conhecer e poder falar com propriedade. Porque veja bem, se aquele que viesse nos salvar fosse um anjo, olha, o anjo não sente o que a gente sente, irmão? Não, o anjo nem sexo tem, não é verdade? Não tem, não é macho, masculino ou feminino, anjo homem ou anjo mulher, não existe isso. Os anjos não têm sexo, é bíblico. Então veja bem, se um anjo viesse para fazer o trabalho do Senhor nos resgatar, não poderia ser feito. Por quê?
tentações, era necessário que alguém puro e santo enfrentasse as mesmas coisas que nós enfrentamos. Os anjos, eles são santos, eles são puros, mas eles não poderiam sentir o que a gente sente. Eles não poderiam sentir claramente aquilo que nós sentimos na pele, aquilo que nós sentimos quando somos, por exemplo, afrontados. O anjo não saberia o que é isso. O anjo não saberia o que é irritação, o que é ira. Ele não saberia o que é isso. O anjo, os anjos do Senhor, na verdade, eles são varões ministradores que estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Ou seja, se eu e você estamos na presença de Deus, os anjos do Senhor estão para nos servir e trabalharmos juntos para o reino de Deus. Quem crê nisso aqui? Você crê nisso? Os anjos do Senhor estão à sua disposição. Quem crê nisso aqui? Ah, pastor, então eu estou em casa, estou cansado, vou dizer, anjo, vai lá e varra a casa para mim. Não é isso, irmão, estou falando disso. Né? Tem gente que é bem preguiçoso, já pensa assim, então se eu falar para o anjo fazer alguma coisa, alguém me fez mal, o anjo vai lá na rua, passa a cena dele. Não é bem assim que funciona. Né? Isso diz respeito na questão espiritual. Se você está enfrentando uma batalha, você pode dar ordem aos anjos do Senhor, em nome de Jesus, não é em seu nome, é no nome de Jesus, para que vá. Por exemplo, você pode estar orando para a sua família e falar, Senhor, envia os teus anjos agora. Anjos de Deus que estão ao meu redor, que me guardam, em nome do Senhor, vão de encontro ao meu filho agora, vão de encontro à minha filha agora, vai de encontro ao meu marido agora, de encontro à minha esposa agora, vai de encontro à minha casa agora. Eu soube que está tendo alguma coisa na minha rua, Senhor, cobre a minha casa com teu sangue agora. Senhor, envia os teus anjos ministradores agora, com espada de fogo, para cortar todo tipo de laço do inferno contra a minha casa. Você crê que Deus pode fazer isso? Isso acontece, irmãos, isso existe. Eu lembro de uma ilustração que é interessante. Não é uma ilustração, essa é uma história verídica, na verdade. Não é nem uma ilustração, é uma realidade mesmo. Um homem, ele era caminhoneiro, né? E ele trabalhava pelas estradas. Você sabe que caminhoneiro ele sofre bastante com essa questão de ficar viajando, ficar fora de casa tanto tempo, aquela coisa toda. E esse homem, ele dormia, e antes de ele dormir, na estrada mesmo, ele parava no posto de gasolina, fechava o caminhão, deitava lá de alguma forma desconfortável para passar a noite, para seguir no outro dia mais descansado, mais revigorado. E ele todos os dias, antes de dormir, ele fazia o quê? Ele orava ao Senhor, ele falava com Deus, e ele sempre, toda noite, fazia um pedido especial a Deus, e dizia, Senhor, eu te peço, acampa ao redor do meu caminhão exércitos de anjos nessa noite. E era impressionante porque quando ele parava o caminhão no posto de gasolina, não era só ele, tinha vários caminhoneiros que paravam junto com ele. Se você passar na estrada à noite, você vê isso, né? No posto de gasolina, vários caminhões parados ali para poder o pessoal descansar um pouco e seguir viagem mais tarde, ou no caso de manhã cedo. Então o que acontece? Como começou a acontecer naquele lugar, naquela região, naquela cidade, naquele estado, você vem, começou a acontecer vários assaltos a caminhões durante a madrugada. A pessoa ia lá, o ladrão ia lá, metia a pé na porta, pegava a pessoa que ele sabia que estava dormindo dentro do caminhoneiro, tirava e saqueava a pessoa e roubava até a carga do caminhão da pessoa. E é interessante porque ele parou em várias cidades, e os caminhoneiros amigos dele, que estavam com ele, ali descansando um pouco, no outro dia acordavam e alguns tinham a carga roubada, outros eram parcialmente sequestrados mesmo, e ele ficava impressionado porque com ele não acontecia nada. E havia você sabia de um grupo de pessoas, ladrões, que estavam naquela região fazendo isso. Então, um dia ele foi dormir à noite, e no outro dia ele soube que o amigo dele do lado havia sido roubado. E aí interessante, passou ali feliz com o Senhor, glorificando a Deus, até que chegou um dia que ele foi dormir à noite e estava tão cansado que ele esqueceu de orar ao Senhor. Ele esqueceu, foi arrebatado pelo sono, e o sono é de ladrão mesmo, né, irmão? Sono é um negócio sério. Ele perdeu o sono, ou melhor, perdeu a concentração por um momento e pegou no sono e não orou ao Senhor. Não pediu o que ele sempre pedia a Deus. E o que aconteceu? De madrugada, alguém está arrumando o pé na porta do caminhão dele. E quando ele está assustado, o cara já quebrou o vidro e colocou a arma já em cima dele. E ele desesperado, meu Deus, misericórdia. E ali o cara abriu a porta e falou, sai aí, sai e fique quieto. Sai e não diga nada, se você me dá, você morre. Aí, não vou fazer nada, não vou fazer nada. Ele falou, senhor, o ladrão, né? Senhor, eu só vim aqui, nós só viemos aqui, tinha uns 3 ou 4. Nós só viemos aqui hoje, não se preocupe, não vou te roubar.
não vou fazer nada com você, não vou roubar sua carga, não vou lhe fazer nada. Eu só vim aqui porque eu estou encucado, é incrível. É incrível o que está acontecendo com você. Já tem várias cidades que a gente tenta roubar o seu caminhão e não consegue. Diga, não consegue? Por que não consegue? Ele falou, Senhor, eu vim aqui só para perguntar, não sei como que eu consegui chegar até você hoje, mas eu quero perguntar para você só uma coisa. Quem são aqueles homens que estão todas as noites, ombro a ombro, homens fortes, com roupa do exército, ombro a ombro em redor de todo o seu caminhão? Nenhum caminhoneiro tem pessoas e soldados assim, pessoas, guardas assim, e você toda noite tem um monte de homem forte, ombro a ombro em redor do seu caminhão, e nós não conseguimos nem chegar perto do seu caminhão, eles ficam cara feia lá e pesado. Quem são esses homens? E por que eles não estão aqui hoje? Olha, você pode dizer assim, quem eram esses homens, irmão? Você sabe quem era? Eram os anjos do Senhor, irmão. E ele falou, por que eles não estão aqui hoje? E o rapaz falou, olha, esses homens que vocês viram, são os santos anjos do Senhor, que ele todas as noites, não só à noite, mas em todo o tempo, mas principalmente à noite, o Senhor coloca pela sua misericórdia para me guardar e guardar tudo que me pertence. E eles não estão aqui hoje porque eu não pedi ao Senhor isso. Eu fui arrebatado pelo sono e acabou que eu não orei a Deus, não pedi a Deus que Ele colocasse os anjos, e Deus permitiu que isso acontecesse para eu saber mesmo que o Senhor me guarda todos os dias. Diga glória a Deus. Olha para o Senhor e diga assim, os anjos do Senhor estão à tua volta. Não, você não está crendo não, irmão. Se você crer, você não falava assim. Fala com autoridade, diga, o Senhor colocou os seus anjos para guardar a tua vida, para guardar a tua casa, para guardar a tua família. Diga, o Senhor está com as mãos sobre você. Amém? Mas é interessante, irmãos, voltando para a mensagem, que o Senhor Jesus, Ele trazia sempre informações, e os discípulos passavam por várias situações em que Deus via, mostrava, melhor dizendo, a glória dEle na vida do Senhor Jesus. E ele ia crescendo, desenvolvendo, até que começou o seu ministério. E tudo aconteceu com o aval do Senhor. As situações que aconteceram com Jesus, tudo tinha aprovação de Deus. Por mais triste que tenha sido algumas situações, como a crucificação, por exemplo, foi necessário, era necessário para que nós fôssemos resgatados. Então os discípulos estavam com Jesus e aprendendo, assim como nós aprendemos cada vez que viemos na igreja, ouvimos a palavra e aprendemos um pouco mais com Deus. O que ocorre? Houve esse momento em que, para que os discípulos entendessem que nós temos autoridade no mundo espiritual, assim como você tem autoridade para orar ao Senhor em nome de Jesus e pedir que os anjos do Senhor guardem a sua família, guardem a sua vida, assim como é nessa área dos anjos, proteção de Deus, em outras áreas, tantas, você tem autoridade no mundo espiritual. Falamos domingo, Deus nos revelou na palavra acerca do que Ele queria que Elias fizesse para sair daquela caverna, e foi o quê? Assumir a sua autoridade. Ele pegou a capa, colocou sobre a cabeça e saiu da caverna. Foi a atitude de adoração ao Senhor que resultou na vitória de Elias, que depois foi arrebatado aos céus vivo e não viu a morte, porque o Senhor estava com ele, o arrebatou para si. Queridos, para que os discípulos vissem, como nós também temos visto hoje, a autoridade que nos foi dada pelo Senhor no mundo espiritual. O que acontece no mundo espiritual? Isso aqui aconteceu com Jesus. Olha o que ocorreu. Estava ele com os discípulos, indo para uma cidade. No meio do caminho, Jesus teve fome. Era uma coisa que ele sentia que realmente era necessário para que as pessoas compreendessem que ele realmente veio, estava sujeito a todo tipo de situação. Jesus não comia, ele teve fome. E não foi a primeira vez que ele passou por esse momento que a Bíblia relata. Lembre-se que a Bíblia diz também que se tudo o que aconteceu com Jesus fosse escrito, nem o mundo inteiro caberia os livros. Então aqui está um apanhado geral do que aconteceu com Jesus. Foi muita coisa até hoje acontece, né? Então veja bem, ele teve fome. Se viesse um anjo em nosso lugar, no lugar de Jesus, não se teria fome, anjo não se alimenta. Então Jesus teve fome. E esse sentimento, esse sentir fome, foi algo que ele usou para trazer mais uma revelação para os discípulos e para nós hoje. Ele está com fome, de repente enxerga lá uma árvore, um pé de figo, uma árvore bonita, uma figueira. Ele começa a se aproximar e tinha várias folhas.
e parecia estar bem recheada, né? Bem bonita. Ele começou a se aproximar, e de repente foi. E quando chegou na figueira, ele começou a procurar os figos para se alimentar, matar sua fome. E certamente não somente a dele, como a dos outros também. Ele começa a procurar o figo e, para surpresa dele, não surpresa por assim dizer, não encontra. Eu digo de surpresa por assim dizer, porque nós sabemos que ele sabe todas as coisas, mas era uma questão, situação humana. Veja bem, ele olha e não consegue achar nenhum fruto, não consegue achar nenhum figo para matar a sua fome. E o que acontece? A Bíblia fala claramente que não era tempo de figos, como nós repetimos na palavra, na leitura da palavra. Não era tempo de figos. Aí parece uma coisa meio ilógica, parece uma coisa meio injusta da parte de Jesus. Veja bem, ele estava com fome, ele foi até a figueira, não encontrou figo porque não era tempo de figos. Parece uma desculpa aceitável, não é verdade? Lembre-se, irmãos, Jesus falou à figueira, simbolizando justamente algo no mundo espiritual, que eu vou chegar lá daqui a pouco. Mas, em termos humanos, a figueira é uma árvore, na verdade é uma planta, e ela é um ser vivo, sim ou não? A palavra diz que tudo que respira faz o quê? Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Aquela árvore, por ser um ser vivo, ao estar na presença do Criador, de alguma forma, ela teria que ter tido condições de frutificar para Ele, mesmo que não estivesse no seu tempo de frutificação. Mas se Jesus veio até ela, ela tinha a obrigação de servir algo a Jesus. Não pense que isso é um pensamento fora de si, de nexo, porque não esqueça que Jesus falou com a árvore. Ele falou o que com ela? Procurou o fruto, não achou, disse o que? Nunca mais coma alguém fruto de quem? De quem, irmão? De ti. Ele não falou assim, ó, discípulo, nunca mais coma ninguém do fruto daquela árvore ali. Ele falou com a árvore. Ele disse, nunca mais coma alguém fruto de ti. E saiu e foi embora. Então nos faz entender, é um ser vivo e que tinha como ouvir a ordem de Jesus, senão ele não falaria. Ele seguiria e diria, está amaldiçoado, e seria embora. Mas ele falou com ela. Isso é para você compreender comparativamente com o mundo espiritual. Não era o tempo de figos, porém Jesus foi até aquela árvore e ele queria receber o fruto que ele tinha necessidade de se alimentar. Ele tinha direito de receber, porque foi ele quem a criou. Ela tinha que se esforçar para gerar algo para o Senhor. No entanto, não foi feito isso. Talvez ela tivesse se esforçado. Lá vem Jesus, vamos pensar por esse pensamento. Lá vem o Senhor Jesus, é nosso Criador, e se esforçasse para gerar, nem que saiba um figo pequeno, até peco. Você compreende a analogia? Mesmo que se esforçasse para, produzir alguma coisinha, isso já mostraria para Jesus que ela se esforçou. No entanto, ela não produziu nada, a não ser flores, a não ser folhas. O que aconteceu? Jesus seguiu o seu caminho, foi fazer a obra em Jerusalém, onde chegou no templo, e sabemos que ele viu toda aquela bagaceira, perdoa a expressão, que estava acontecendo lá no templo. Foi o que ele fez? Quebrou todas as situações que estavam sendo vendidas, quebrou tudo, purificou o templo. Depois que ele faz isso, ele volta pelo mesmo caminho. E o que acontece? Eu penso que até propositalmente. Ele passa naquele mesmo caminho, ele nem olha mais para a figueira. Ele segue o caminho dele naturalmente. Só que os discípulos, que ainda estavam sendo aperfeiçoados na fé, eles olham e dizem, talvez, imagina a volta. Rapaz, Jesus, a gente vai passar pelo mesmo lugar que o Senhor amaldiçoou a árvore. Como será que ela está? Olha a curiosidade que tem a ver com falta de fé. Vou chegar lá. Tem a ver com falta de fé. Ele vai passando, os discípulos olham e dizem, rapaz, a figueira está completamente seca. A figueira está completamente seca, morreu. A raiz, a tradução de João fala assim, até a raiz está sequíssima. Meu Deus do céu. E eles vinham até Jesus e perguntam, Senhor, a árvore que o Senhor amaldiçoou está seca. A árvore que o Senhor amaldiçoou não presta mais para nada. E aí o Senhor aproveita o momento e diz o que nós lemos 2 vezes aqui. Tenha fé em Deus. Olha para o seu irmão e diz assim, tenha fé no Deus que você crê, no Deus que você serve. Tenha fé em Deus. Amém? Por que ele falou isso, irmãos?
Porque não deveria ser surpresa para os discípulos ver que a maldição que o Senhor lançou havia acontecido. Não era para ser surpresa, afinal, eles já tinham visto o Senhor fazer grandes coisas, acalmar a tempestade com a sua voz: vento, cala-te; mar, aquieta-te. Não deveria ser surpresa para eles, mas estavam sendo aperfeiçoados em fé. E no mundo espiritual acontece a mesma coisa hoje. Você, como eu, devemos entender que nós temos autoridade dada pelo próprio Senhor Jesus no mundo espiritual. O mundo espiritual não é o mundo que você pode ver com os seus olhos, físico. É algo que você, logicamente, como o nome já diz, não pode ver, mas que existe e que é real, mas que está sujeito à autoridade daquele que usa o nome que está acima de todos os nomes, o nome de Jesus. Nos foi dado em seu nome poder e autoridade para abençoar e para amaldiçoar. Quando falamos em amaldiçoar, não é amaldiçoar pessoas, não é porque alguém me fez mal, vou amaldiçoar a pessoa. Quando falamos em amaldiçoar, é amaldiçoar as obras do diabo. Nós temos poder de Deus para amaldiçoar as obras do diabo sobre as nossas vidas. É uma enfermidade, é uma doença, é uma perdição, é uma perturbação na família, é uma maldição no emprego, é o que quer que seja que não vem de Deus. Nós temos autoridade espiritual para amaldiçoarmos em nome de Jesus. Você pode abrir a tua boca e dizer a essa figueira que representa um problema. Aquela figueira representa, hoje, falando para nós hoje, um problema, porque queria alguma coisa e não tinha conseguido. Qual é o problema que você enfrenta hoje? Você pode abrir a tua boca e amaldiçoar este problema. Quem crê nisso aqui, irmão? Está passando um momento difícil, está numa situação difícil no emprego, está suspeita de desemprego. O que você faz? Fica quieto? Deixa eu ficar desempregado, Deus abre a porta. Você pode se levantar em autoridade e dizer: em nome de Jesus eu amaldiçoo esse espírito de desemprego da minha vida. Não vai pegar, não vai tocar na minha vida. Mas tocou em não sei quem, não sei quem, não sei quem. Não vai tocar na minha vida, porque eu estou amaldiçoando esse espírito de desemprego que quer chegar na minha casa. Aí vem a pessoa: não sei quem agora está doente, está enfermo, caiu uma virose, é uma praga que chegou aí, é não sei o que, tem que tomar vacina, e tomar não sei o que. Eu amaldiçoo esse espírito maldito, essa praga que voa, em nome de Jesus. Só que, ao contrário do que algumas pessoas fazem, você precisa crer no que você falou, irmão. Você precisa crer que você tem a autoridade que foi Deus quem te deu. Não é porque você é bonitinho ou bonitinha. Deus te deu a autoridade em seu nome, e não é para ficar guardada, é para usar a autoridade. Amém, irmão? É para você usar a autoridade que você tem, que Deus te deu. Não se deixe, ser influenciado pelas situações. Fica lá: se Deus quiser, Ele move, Deus quiser, Ele opera, Deus quiser, Ele faz. Querido, em nome de Jesus você pode usar o poder para abençoar a sua vida, abençoar a vida de alguém, ou você pode amaldiçoar não a pessoa e nem a vida de alguém, mas a situação que se formou. Mas o marido está bebendo cachaça, está lá na porta do bar. Você pode abrir a tua boca e amaldiçoar não o marido, mas o espírito maligno que está por trás da vontade dele ir para a cachaça, para o bar, para a bebida. Eu amaldiçoo em nome de Jesus esse espírito maligno de cachaça da vida do meu marido. E se você crer no que você está falando, se você tiver fé em Deus, porque foi a ordem de Jesus, tenha fé em Deus. Os discípulos ficaram meio desconfiados: será que aconteceu alguma coisa? E quando chegaram, se surpreenderam. Irmão, não se surpreenda, que aquilo que você liga no mundo espiritual está ligado para a glória de Deus. Se você está ligando a sua vitória, o que é ligar? E quando você coloca algo diante do Senhor e você liga essa coisa no mundo espiritual, Mateus 18 diz assim: e tudo o que ligarmos na terra será o quê? Se eu estou com alguém na minha casa precisando de salvação, libertação e cura, o que eu faço? Eu vou ligar no mundo físico, aqui na terra, eu vou ligar a cura dessa pessoa, e vou abrir a minha boca de autoridade, e vou amaldiçoar esse espírito maligno que está por trás daquela situação. Eu vou amaldiçoá-lo, e ele vai ser amaldiçoado. E essa situação complicada, esse problema, vai ser amaldiçoado por Deus no mesmo momento, e vai secar e vai deixar de viver em nome de Jesus. Aquele espírito maligno que está dando vida
aquele problema, ele vai secar e vai morrer em nome de Jesus. E você verá o poder de Deus na sua vida. Olha, os discípulos ficaram em dúvida. Se não fosse assim, não se surpreenderiam por ver a figueira seca. Trazendo para nós hoje, nos colocando por um momento no lugar da figueira, veja bem, não era tempo de figos, é verdade. Mas se Jesus veio até a figueira, é porque ele sabia que ela tinha condições de produzir o que ele esperava que ela produzisse. Isso, comparando com as nossas vidas hoje, também tem uma ligação. Porque, irmãos, quando Deus, ele coloca algo sobre a sua vida, quando Deus investe algo na sua vida, é porque ele quer ver que esse algo frutifique para a glória dele. A sabedoria que Deus te dá, o dom para cantar que Deus te dá, o dom de pregar, ou simplesmente a inteligência, a garra, a força, a alegria, a autoestima lá para cima, o alto astral, aquela pessoa animada, tudo que Deus tem colocado na sua vida, Ele está vindo para obter e querer retorno de tudo que Ele está colocando sobre você. A família que você tem, já falei sobre isso algumas vezes aqui na igreja, a família que você tem é um investimento do Senhor na tua vida. Ah, mas não é a melhor família do mundo, mas é o que Deus te deu, é o que você tem, e é bênção, e se não é, vai passar a ser em nome de Jesus. Olha, irmão, eu não sei se você crê nisso, mas eu creio, quando eu oro pela minha casa, ainda que os olhos humanos a gente ouça e veja situações que não são legais. Essa semana eu estava falando com o meu tio, e esse tio, ele já foi tocado por Jesus de várias formas. Um dia ele chegou lá em casa, estava com uma dor de cabeça, que não passava, não tinha mais remédio que passasse a dor de cabeça, a enxaqueca dele o dia todo. Já acordava com dor, dormia com dor, e não conseguia dormir direito. Ele não sabia mais o que fazer, e veio para a nossa casa, para dormir, para ir no hospital, no outro dia mais perto, no outro dia pela manhã. E o que aconteceu? Ele chegou lá, eu cheguei para visitar minha mãe nessa época, e eu disse: meu tio, o senhor permite que eu faça oração pelo senhor? Ele falou: permito, meu filho. Permite mesmo, permito. E estava, sabe, você andava com o olho bem pequenininho assim, irmão. Ele é jovem, tem 35 anos, por aí, e o olho bem pequenininho assim. E eu disse: vou orar pelo senhor. E coloquei a mão sobre ele, e ministrei, e ordenei, amaldiçoei aquela dor de cabeça. Foi só isso que eu fiz. Em nome de Jesus, eu amaldiçoo essa dor, e esse mal que está dando vida a essa dor, eu amaldiçoo e ordeno: seque e saia em nome de Jesus. Quando a gente acabou de orar, eu pedi para ele olhar para mim e respirar fundo. Ele respirou, e a dor desapareceu para a glória de Deus. E o melhor, desapareceu e não voltou mais. E não era uma dor normal, irmão, era uma dor que nenhum remédio passava a dor, e de muitos dias. Era uma coisa terrível. E ele foi curado. E até hoje, quando eu falo com ele, ele fala para mim: ó, meu filho, até hoje a dor nunca mais voltou. 5, 6, 7 anos depois, está curado. Continua curado, porque Jesus fez a obra. Mas uma ordem foi dada. Irmão, Deus quer que você entenda hoje que você tem autoridade na sua boca. Amém? E a autoridade não é sua apenas, é no nome de Jesus que está em você, é o Deus vivo que habita em você. Você pode abrir a sua boca e abençoar uma pessoa, abençoar uma situação, abençoar a sua empresa, abençoar a sua renda, abençoar a sua família, abençoar a sua saúde. Você pode abençoar, mas pode amaldiçoar também. Está desligada essa maldição na minha família, essa briga, essa doença, essa enfermidade, essa perturbação, essa contenda, está amaldiçoada em nome de Jesus. Vai acontecer no mundo espiritual. Aquele espírito maligno que estava dando vida àquele problema vai morrer em nome de Jesus. Morrer simbolicamente falando, ele vai ser destruído pelo poder de Deus. Quantos creem nisso aqui? Mas Deus está querendo alguém com autoridade. Deus está querendo alguém que entenda essa autoridade que Ele deu. É possível você ter autoridade e não exercê-la? É possível. É perfeitamente possível ter autoridade e não exercer a autoridade que você tem. Mas se você usá-la como deve ser usada, você verá que ela vai funcionar, irmãos. Sabe, se Deus investiu em você, se Deus colocou em você esta autoridade, é porque Ele sabe que você é capaz de usá-la. Amém? Olha para o Senhor e diga assim para Ele: Deus colocou em você esta autoridade, através do nome de Jesus,
Porque é possível que você use. É possível que você use esta autoridade. E se você não frutificar para Ele, você fica para trás também. Você fica, ao invés de ser uma bênção, imagine, essa figueira podia ser conhecida como a figueira que alimentou Jesus. A figueira que alimentou o Filho de Deus. Poderia, mas não foi. Ela é conhecida como, até o título fala assim, ó, aqui, ó. A figueira seca é o tema dela. A figueira infrutífera. A figueira amaldiçoada. Não era para ser assim. E você? É uma pessoa que tem entendido que Deus colocou em você a autoridade hoje? Ou você está sem produzir este fruto para o Senhor? A palavra diz que a árvore que não produz frutos, ela é cortada e lançada onde? Lançada no fogo. Jesus veio até aquela árvore porque sabia que ela tinha condições de produzir um fruto. Jesus veio até você e revestiu de autoridade porque Ele sabe que você tem condições de ser uma bênção usando esta autoridade que Ele te deu. Só depende de você agora. Por que algumas pessoas elas insistem em que de repente somente quando sentem alguma coisa ou passam por algum problema, aí tem que correr até um pastor para o pastor orar? Por quê, irmão? Não é que é pecado, não é errado não. Você pode pedir oração ao pastor a hora que você quer, para ajudar você em oração. Nesse sentido, sim. Eu estou falando de pessoas que elas não conseguem entender que Deus também deu para ela esta autoridade. Deus deu para elas. Olha, ela espera, está com um problema, ela espera o programa de televisão chegar na hora da oração para orar, porque ela não crê que se orar sozinha, Deus vai receber a oração. Não crê que se falar em nome do Senhor, Deus fará também. Ah, não crê. Por que não crê? Se creres, verás a glória de Deus. Amém? Mas é preciso crer, mas não crê de qualquer jeito. O Senhor disse, tenha fé em Deus. Ter fé em Deus. Não é ter fé no problema, nem na dificuldade. É ter fé em Deus. A pergunta para fechar a mensagem de hoje, que Deus quer fazer para você e para mim, é essa. Será que Jesus tem encontrado fruto na sua vida? O fruto de alguém que realmente tem assumido a sua autoridade espiritual? Não é a primeira vez que o Senhor está falando sobre isso. Já nos falou um pouco sobre isso domingo à noite. Está falando um pouco mais para nós sobre isso. Porque você tem esta, irmão, se você soubesse a autoridade que você tem em nome de Jesus. Se você conseguisse entender por um momento o que acontece no mundo espiritual quando você ora a Deus. E quando você liga algo ou desliga algo. Pode desligar algo no mundo espiritual também, sabe? Desligar. Está acontecendo algum problema, alguma coisa? Você pode desligar. Esse desligar que eu estou falando é aquilo que eu falei de amaldiçoar, a mesma coisa. Está ocorrendo algum problema? Eu vou desligar no mundo espiritual. Não vai acontecer. Não vai se cumprir. Não vai acontecer o que o diabo quer que aconteça. Maior é o Senhor, maior é Deus. E você vai profetizar em nome de Jesus. Deus está falando para mim e para você. A autoridade que você tem que usar já está na tua vida. Amém? Você não vai receber se alguém pôr as mãos. Vem cá que eu vou te revestir agora de autoridade. Isso é besteira. Isso é besteira. Não, vem cá que eu vou colocar a mão, vou te encher de óleo, vai passar pelo banho, não sei de quê, para encher de autoridade. Isso é besteira. Ah, vai pegar uma touca e colocar na cabeça, vai pegar uma couraça e vestir um pano, calçar uma sandália de borracha. Isso é besteira. A autoridade que você precisa está em você crer na palavra e ponto final. A autoridade que você precisa não está em campanha de receber óleozinho, de receber cajadinho, de receber escadinha. Não! A autoridade de Deus está em você assumir o nome de Jesus na sua vida. Só isso. Quando você assume, você age conforme Ele agiu, você vê o que acontece. Tome a autoridade hoje, assume, irmão. Qual é a figueira que está aí, que representa um problema nesse caso? Qual é o problema que está existindo na sua vida, na sua família, em alguma área da sua vida? Você já algum dia se dirigiu a esse problema para amaldiçoá-lo? Algum dia você abriu a sua boca e disse, a partir de hoje, essa contenda que está na minha casa vai deixar de existir agora. Eu amaldiçoo esse espírito de contenda dentro da minha casa. Minha casa é lugar de paz, é lugar de bênção, é lugar de alegria do Senhor. Algum dia você fez isso?
Tem uma loja, tem uma empresa, alguma coisa, e não tem cliente, é vermelho, azul, roxo, já não sabe mais nem cor para ter. Tão terrível está a situação. Algum dia você foi lá e amaldiçoou esse espírito de tranca-rua da sua empresa? Já abriu a tua boca, já fez isso? Você pode fazer, irmão. Esta autoridade está em sua vida através do nome de Jesus. Amém, irmão? Olha para o seu irmão e fala assim: você crê nisso, irmão? Ô irmão, se você não crê, você fica para trás. Que nem a figueira lá, que ao invés de se esforçar para produzir alguma coisa, ficou para trás, morreu amaldiçoada por Jesus. Não é o que Deus tem para você. Deus quer você abençoado. Deus quer você abençoado. Como é que pode? Nunca prospera, nunca vai à frente, nunca tem nada. Quando consegue, quebra. Quando consegue, explode. Quando consegue, fica ruim. Não entende? Amaldiçoe esse mal, irmão. Use a sua autoridade, amaldiçoe em nome de Jesus. Esse espírito maligno não deixa ter nada. É a vida sentimental, a mesma coisa. Não é feliz com ninguém. Quando parece que vai, não vai, dá para trás de novo. Amaldiçoe esse espírito de azar e infelicidade que tenta te acompanhar. Lance por terra, use a sua autoridade. Se quiser continuar, sim, beleza. Mas se quiser mudar de vida, use a autoridade que o Senhor te deu. Amém?